E passaremos agora, de acordo com a inversão da pauta, a fala da Fabiane Silva de Paula, residente à rua Geraldo Eudes Gonçalves, número 31, bairro Verde Vale, com assunto problemas do bairro Verde Vale. 10 minutos tem a Fabiane Silva de Paula. Eu peço ao vereador Reginaldo Tristeza que recepcione a líder do bairro Verde Vale, a tribuna desta casa. Tá bom. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores, a TV Câmara, a todos que estão aqui presentes neste momento. Bem, eu estou aqui hoje para falar de um assunto que, para mim, assim, é bem complicado, porque eu vivo no bairro Verde Vale há praticamente 6 anos. E lá nós não temos urbanização, ou seja, asfalto. E, assim, é complicado falar de todos os problemas que ocorrem lá no bairro. E, assim, lá é muito próximo do hospitalzinho, Hospital Caio Lucas, e nós vivemos uma situação muito crítica. Chega a ser calamidade pública mesmo. Eu gostaria muito que todos, assim, prestassem bem atenção no que eu tenho a dizer, porque, afinal de contas, é um bairro onde tem muitas pessoas de bem, que trabalham, que pagam seus impostos, e, no entanto, nós vivemos numa situação assim lamentável. O que acontece? Lá no bairro tem muita poeira, né? Nesse tempo seco, tem muita poeira, chega assim a 5 centímetros de poeira mesmo. Você pisa e o pé afunda na poeira. E assim, é uma coisa assim, horrível, porque os filhos da gente saem de casa para ir para a escola, chegam na escola totalmente imundos, né? Chegam sujos mesmo, a ponto das professoras chamarem a atenção das mães, coisa que não é culpa das mães, é culpa da falta de urbanização do bairro. E, assim, uma coisa bem interessante, que quando, né, o tempo está seco, é a poeira. E, quando chove, já é a lama. É a lama, é alagamento. Inclusive, a Avenida A4, que é uma das principais avenidas do bairro, tem a parte mais baixa dela fica assim, horrível, não tem jeito de passar. Inclusive, tem carros que dão a volta porque é impossível. Viram uma lagoa enxurrada e é muito complicado mesmo. Pessoas escorregam, motoqueiros evitam de passar lá. É uma dificuldade porque o que acontece? A gente precisa de água, de gás. Os motoqueiros falam, não tem como estar levando para vocês. E é um absurdo isso. Caminhão de lixo mesmo evita estar passando, né? É muito complicado. Costuma ficar atolado em época de chuva. Costuma ficar atolado. Não tem transporte no bairro, né? E esse alagamento é muito complicado, porque a gente mesmo andando, né, a gente escorrega. É bicicleta, tudo. Carros derrapam. Assim, essa é a questão da chuva, né? Quando se fala em chuva, lembra-se, Verde Vale vai virar um atoleiro. E quando está sol, Verde Vale é poeira só que ninguém aguenta. E, assim, a questão da poeira é muito complicado porque roupas no varal ficam imundas. A gente coloca a roupa seca, na hora que vai tirar, assim que seca, já está empoeirada. Já está empoeirada mesmo. A gente sente a poeira na hora que está dobrando a roupa. Então, é difícil demais. Mas essa questão da poeira nas roupas é o de menos. É o de menos porque temos crianças, né? Eu tenho um filho mesmo que tem bronquite. Eu gasto muito com ele, com remédios antialérgicos. Poeira lá é sinônimo de hospital.
Lembrou do Verde Vale, lembrou de Poeira, é o hospital. Então, assim, não só na minha casa, na casa de todos. Na casa de todos, porque todos vivenciam isso, é o tempo todo. Eu, assim, não sei se todos conhecem o bairro, mas eu gostaria muito de convidar todos vocês para irem lá em época de calor, em época de chuva também, para vocês verem realmente a situação, o que nós passamos lá. Né? Porque problema de bronquite, rinite, dores de cabeça. Meu filho mesmo, o maiorzinho, ele tem dores de cabeça frequente. Né? E o médico, o que ele fala para mim? Mãe, limpa melhor a sua casa. Limpo, com certeza. Mas não adianta você limpar cedo, na hora que dá meio-dia tem que limpar de novo. Eu não tenho essa disponibilidade. Né? E a partir do momento que você mora num bairro onde você não pode respirar, o que fazer? Né? O que fazer? Porque se você mora num bairro que o ar está irrespirável, não tem como você viver nesse bairro. Então, eu estou aqui, neste momento, solicitando, né, que tome-se uma providência, porque a urbanização do bairro, o esgoto mesmo, está dando uma olhada na rede de esgoto, porque, assim, às vezes, a casa está limpa, mas você sente o odor que sai dos ralos. Né? É muito, assim, é terrível mesmo. E, assim, para comprovar um pouco do que eu estou falando, eu trouxe aqui uma foto da Avenida A4, em época de chuva. Esse aqui é em época de chuva. Né? Isso aqui vira um escorregador. Para quem não tem escorregador em casa, lá é uma ótima pedida. Lá escorrega mesmo. Aqui, posso sim, fica à vontade. Essa daqui também é a Avenida A4, só que a parte baixa. Quando chove muito, isso aqui vira uma lagoa. Tá? Isso aqui vira uma lagoa. Né? Para quem não tem piscina, também. Essa daqui é de encontro com a Avenida A4, na parte baixa também. Na parte baixa. Essa outra aqui é uma rua abaixo da minha casa. Também de encontro com a Avenida A4 e também fica alagada. Aqui dá para ver que ela está planinho, isso aí é por causa da água da chuva mesmo. Né? Ela fica totalmente alagada. Agora, essa daqui é uma questão, essa daqui já é uma rua que eu gostaria muito da atenção de vocês para essa rua. É a rua da escola. Né? Imagina os filhos da gente passando numa rua dessa em época de chuva. Imagina. Né? Tanto que quando está chovendo muito, as professoras falam, não vem. O que eu for dar no dia que estiver chovendo, eu repito em outro dia. Sabe? Essa daqui também é a da escola, né? Essa daqui também, porque tem rua que não tem como tirar uma foto só. Né? Essa daqui é a Walter Jardim, né? Ela também é uma rua que está em estado crítico. Essa é a Raimundo Moraes dos Santos, né? É uma rua que está vergonhosa, né? E, assim, inclusive, quem passa lá de carro sabe que o carro pode dar algum problema com o pneu depois, porque é horrível a situação. Essa é a rua da creche que crianças de 2, 3 e 4 anos vão, sabe? Lá, quando meu filho, há anos atrás, meu filho estudava lá, logo na inauguração, quando chovia, meu menino ia de chinelo e bermudinha e chegava lá, colocava calça e tênis, porque primeiro tinha que lavar os pés. Isso não foi uma, 2 vezes, não. Essa é a rua onde eu moro, Geraldo Edes Gonçalves. Né? É uma rua assim que vocês podem ver. Também tem pouquíssimos buracos. Né? E essa também é Geraldo Edes Gonçalves, né? E essa outra aqui é a Elpis de Almeida. Precisa dela para estar chegando na crechinha da escola. Essa daqui é a Avenida Messias Herculano, paralela à Avenida A4, né? E essa outra aqui é uma avenida. Quando eu fiquei sabendo que era uma avenida, eu fiquei assustada. Avenida Abílio Gomes.
né? É uma avenida assim que não tem cara de avenida. Bem, mas o meu propósito de estar aqui hoje é reivindicar a solução. Porque até quando nós vamos ficar à mercê dessa situação que, sabe, alguém fala, tipo, você mora no Verde Vale, por acaso é aquele que é pura poeira? É aquele onde nossos filhos vão para a escola imundos, nossos filhos ficam doentes por causa da poeira, onde andar de carro é impossível, onde até mesmo bicicleta, que é um transporte que todo mundo tem, é o transporte de todo mundo, é impossível por causa do excesso de buracos, né? Então, eu gostaria muito e acredito que as devidas providências vão ser tomadas em relação ao bairro. E, assim, não que nós queremos asfalto. Pode ser o asfalto, mas pode ser também o bloquete, como foi dito, calçamento, tá? Calçamento, né? Como foi feito uma reunião na escola Hilário Pereira da Fonseca, dia 22 de setembro de 2010. É isso, onde foi falado, né, que ia colocar bloquetes para facilitar o escoamento da água. Mas, no entanto, até hoje, isso não aconteceu. Não acontece nada no bairro, não acontece nada que venha a facilitar a vida do povo. A nossa vida lá no bairro é bem complicada devido a todos esses problemas, né? É problema de saúde, é problema com veículo, é problema com bicicleta, moto. Será que nós vamos ter que, de repente, contratar um helicóptero? Eu acho bem impossível, porque ninguém tem condição para isso. Mas eu acredito muito que vocês, né, com a força que vocês têm, né, de estar providenciando urgentemente, né, uma providência, né, tomar uma providência para essas questões que eu estou colocando para vocês, né? E já terminando, né, o que eu tenho a dizer, eu agradeço a Toninho Rogério, presidente da Câmara, por ter me cedido esse momento. Agradeço também a Leonardo Barros, que vem apoiando, né, a gente nessa dificuldade toda e tentando encontrar uma solução para tal. E ao Grupo Aliados, que vem me apoiando também, é um grupo da qual eu participo, que vem tentando encontrar soluções para esse problema no bairro. Então, eu agradeço, muito obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, Fabiane. Eu gostaria que Vossa Senhoria permanecesse na tribuna e gostaria de dizer que esse é um espaço democrático que todos têm o direito de vir à tribuna do povo, desde que faça a inscrição previamente. Eu abro a inscrição. Escreva. Inscrito Marcelo da Copercelta, Lico, doutor Euro Andrade, vereador Renato Escreva, Gomes, vereador Reginaldo Tristeza, com a palavra, e vereador doutor Caio Dutra, com a palavra, primeiro inscrito, vereador Marcelo da Copercelta. Eu solicito da secretaria que me traga a ordem dos inscritos, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Fabiane. Inscrito também, vereador Dalton. Cumprimentar a Fabiane pela sua postura, atitude. E realmente a gente tem que ter essa postura de vir, de falar, de reivindicar. E eu tenho certeza que a sua reivindicação não é só para a sua rua, como você mostrou aí, várias ruas. Eu conheço de perto o Verde Vale, já estive muitas vezes lá, inclusive ali na rua do Vandim, onde que tem a oficina mecânica, ali onde os transportes alternativos arruma, a Rua do Campo, que é a Avenida 4. Mas, infelizmente, na verdade, sempre que a gente cobra, nós tivemos uma reunião, estava falando com Tristeza aqui agora, há 1 ano e meio atrás, nós fizemos uma reunião, eu, Tristeza, mais o prefeito, mais a associação do bairro, várias pessoas na escola, discutindo sobre essa calamidade, porque realmente se torna uma calamidade. E alguns pontos que foram discutidos e que teriam soluções. Foram propostos a questão das ruas, pelo menos do transporte, para que o transporte fosse lá. Há um tempo atrás, quando começou o Verde Vale, nós colocamos o transporte lá, não sei se você lembra disso, foi colocado, só que realmente a poeira, na hora que passava por ser alta,
sujava demais a casa das pessoas, muita poeira nas roupas das pessoas, e aí as pessoas começaram a fazer alguns quebra-molas. E esses quebra-molas dificultou a questão da permanência do transporte no bairro. Nós solicitamos novamente para que os bairros São João, a linha do São João, faça uma extensão e atenda o Verde Vale. São João via Verde Vale. Hoje nós temos Jardim do Piqui, que já tem transporte, que foi criado agora, e vocês estão lá essa luta toda procurando, querendo o que é de direito, que é saneamento, transporte decente para o bairro, e não tem. Então já foi reivindicado, eu estou aguardando o posicionamento da Secretaria de Trânsito, que é o Dr. Caio Valassi, para autorizar, até que venha uma nova licitação, que a linha do São João vá até porque já vai próximo, já vai ali perto do hospitalzinho, então ele vai entrar dentro do Verde Vale para atender vocês. Outro ponto que eu coloquei aqui, que é importante a gente estar falando também, é a questão do recurso que houve naquela época, Tristeza, do PAC. Houve um recurso para estar fazendo, e algumas ruas foram até mesmo asfaltadas, mas não fez a estrutura para receber o asfalto. E aí, onde que tinha asfalto, muitas ruas não tem mais. Por quê? Não teve essa preparação. Hoje, eu acho que a única rua que foi realmente preparada, que houve uma manilha, quando foi manilha para descer a água a pluvial, que é a água de chuva, foi a Rua do Vandi, justamente, que teve toda essa preparação para vir. Mas aí o serviço terminou pela metade do caminho. Então, acho que é bom a gente estar procurando, fazendo um requerimento com os vereadores aqui, e reivindicando isso, o porquê que parou essa obra e qual que é a solução para o Verde Vale. Porque você vindo aqui, mostrando essas fotos, a gente fica realmente comovido e querendo ajudar, mas depende muito mais do poder executivo do próprio legislativo, porque quem executa é o executivo, mas nós, como fiscais e representantes do povo, representantes de vocês, temos por onde estar cobrando isso para que vocês realmente sejam atendidos. O que você está pedindo aqui é o mais do que direito, é o saneamento, é uma rua que tenha condições de trafegar, e o mais importante, que vocês sejam respeitados, porque o imposto, ele chega. O tributo, a coleta de lixo, todo mês, todo ano o IPTU chega. Mas vocês pagam por aquilo que vocês não têm. Então, parabéns pela sua atitude, pode contar comigo, eu tenho certeza, com também os demais vereadores. E o que a gente precisar fazer, um requerimento, solicitando em caráter de urgência, para que resolva esse problema, eu estou à disposição. Parabéns pela sua atitude, viu? Vereador Lico. Parabéns, Fabiano. Em nome eu cumprimento a todos, nosso amigo Gustavo da Rádio Dourado, onde eu cumprimento a todos, Leonardo Barro, senhores vereadores, senhor presidente. Fabiano, parabéns esse espírito de liderança de você vir aqui defender o bairro Verde Vale. Eu quero dizer para você, Fabiano, que a prefeitura, na administração passada, ela teve quase 2 milhões para estar incluindo essas obras nesse bairro aí, Verde Vale. Você vê que aí é a situação que está essas ruas aí. Nessa casa aqui, eu sempre debati o que é a Secretaria de Planejamento de fazer o quê, Fabiano? De todos os bairros ter planejamento. Por isso que está aí a situação do Verde Vale. A prefeitura não tem um planejamento para esses bairros novos. Então, o que acontece? Os bairros são abertos, igual abriu Dona Dora, o Panorama. Então, tem que cobrar dessas pessoas que abrem, esses empresários que abrem os bairros novos, saneamento básico, ligação de água, ligação de esgoto, calçamento. Antes disso, o licenciamento de obras deveria estar fazendo isso para não estar acontecendo dessa forma que está acontecendo. Você vê aí, lá uma poeira danada. Quando chove, vocês não têm essa situação de respiração, de respirar, né, lá, né? Eu estive lá há pouco tempo no bairro, vi a situação da rua mesmo, né? Tanto que eu fiz um requerimento nessa casa para arrumar o campo lá, tá sujeira no campo, uma sujeira, as traves todas enferrujadas. Então eu fiz um requerimento nessa casa para estar arrumando lá e pedindo para capinar o bairro, né? Nós fizemos esse pedido.
Então eu tenho certeza que essa casa aqui vai tomar providência dessas ruas. E peço você, que você é um espírito de liderança lá, para que não deixe assaltar lá. Que quando assaltou o São Geraldo, na minha rua, eu falei assim, gente, vai ser muito ruim. Porque as casas trincaram. Para um lado foi bom, para o outro lado foi ruim. Porque é o seguinte, o calçamento é muito importante. Por que o calçamento é muito importante? Porque lá filtra as águas. Calçamento, então essa parte aí essa que você falou aí, Escoamento da água. o quê? Escoamento da água. Escoamento de água. Então tem que ter áreas pluviais. Então nós temos cobrado licenciamento de obras públicas. Águas pluviais para descer. Se for fazer assaltamento lá, vai acontecer igual o bairro Indústria, igual há pouco tempo aqui no bairro Padre Teodoro, né? Então tem que fazer calçamento para que as águas possam descer com redes pluviais para que possa atender essa população. Eu acho que tinha que puxar um pouquinho de orelha do Departamento de Licenciamento de Obras para que não possa acontecer isso como o Verde Vale e outros bairros. Tenho certeza que essa casa vai tomar providência, meu gabinete está à disposição, eu tenho certeza dos 9 vereadores aqui, estará à disposição de todos os moradores do Verde Vale para sancionar essa rua do bairro, tá? Muito obrigado. Meu gabinete está à sua disposição. Vereador Renato Gomes. Vereador, parece que houve aqui um lapso da Secretaria-Geral. Com a palavra, o vereador Dr. Euro Andrade. Em seguida, Vossa Excelência com a palavra. Pela ordem dos inscritos, houve uma falha na Secretaria. Fabiano, o erro do Verde Vale vem lá de trás. O CECE entregou o loteamento sem calçamento, sem infraestrutura, sem rede de esgoto, sem nada. E isso aí, o loteamento é proibido ser liberado sem a infraestrutura. Rede de água, esgoto, luz, pavimentação. Isso aí foi colocado, um acordo feito, meio escuso aí, foi feito com a prefeitura, com a Coasa, a prefeitura através da Coasa, com a Astra Imóveis. Aí foi feita uma comissão, essa comissão participou eu, Milton, na época, Márcio Cota, não foi nesse mandato de prefeito, foi na época do Leone. Foi feita uma comissão, nós conversamos com a Cristina da Astra, o presidente da Coasa era o Francisco Teixeira, conversamos com ele, chamamos ele aqui, numa reunião, e eles negavam, a Coasa, que era a prefeitura, negava que a obrigação era deles. E a Astra afirmava que era deles. Aí nós fomos até esclarecer. Aí chegou à conclusão e a Coasa aceitou que a obrigação era da prefeitura. A prefeitura recebeu X lotes, na época, em troca da pavimentação, da infraestrutura, da iluminação, de tudo. E a prefeitura engoliu os lotes e não soltou nada. Entendeu? Então o erro veio lá de trás. Agora, no mandato passado do Leone, nós tentamos consertar e chegou uma conclusão final que a obrigação era da prefeitura. Aí eles começaram a fazer. Veio uma verba, se eu não me engano, em torno de 2 milhões, para ser feito toda a pavimentação e estrutura. E nisso aí começaram a asfaltar as ruas principais, a rua do trajeto do ônibus. Aí foi feito, como foi feita a denúncia da péssima qualidade do asfalto, foi feita uma outra comissão especial, eu, Claudinei e Caio Dutra, nós fomos lá, constatamos que tinha aquela, antes de você colocar o asfalto, você fez toda aquela infraestrutura, pavimentação, brita para depois. Primeiro que não existia brita no asfalto, a base, a câmara feita com cascalho. Se tem a obrigação de ser 7, 8 centímetros de asfalto, tinha só 3. Entendeu? Então é o seguinte, nós denunciamos, mandamos para a promotoria, avisando que estava tudo errado. Então, aí para frente, eles falaram que ia fazer, resolver, e não fizeram. Entendeu? Então, toda a culpa é da prefeitura, não tem nada a ver com o pessoal do loteamento. Primeiro que aceitaram o loteamento antes de acabar. E segundo, que eles ficaram na obrigação, a culpa era deles de fazer e eles não fizeram.
Então, eu acho o seguinte, eu queria sugerir ao presidente o seguinte, que fizesse um ofício em nome de todos os vereadores, pedindo, falando que na última administração foi constatado que a responsabilidade era da Coasa, então da prefeitura, e que foi feito, começaram a fazer, existiram essas comissões, existiu essa outra comissão de má qualidade do piso para fazer, para que seja feito imediatamente, seja tomada uma providência em favor dos moradores do Verde Vale. Okay. Eu acho o seguinte, é uma obrigação da prefeitura, que prometeram várias vezes, e nós aqui como vereador, nós nunca deveríamos deixar ser liberado um loteamento antes de toda a infraestrutura, porque depois não se faz. Verdade. Muito obrigado, doutor Euro. Realmente, a gente sabe, através de boatos, que a história do Verde Vale, mas foi realmente constatado que a responsabilidade de urbanização do loteamento Verde Vale é do Executivo, da Prefeitura. Portanto, nós subscrevemos este requerimento ou aprovamos este requerimento aqui para que seja enviado ao Executivo. Eu até peço que a Secretaria-Geral registre também em ata, para que nós possamos dar uma alavancada nisso aí, porque não podemos conviver com uma situação dessa num bairro, que podemos dizer que num bairro de uma região que tem um número grande de habitantes. Com a palavra, o vereador Renato Gomes. Bom, presidente, quero cumprimentar aqui Fabiane, né, e te parabenizar também por estar vindo aqui em nome da comunidade do bairro Verde Vale. Eu sou morador da região lá e vivencio isso no dia a dia também. Eu moro ali na divisa do Quaite com o bairro Luxemburgo. E doutor Euro, ele explanou aqui a história do bairro Verde Vale, e está corretíssimo, né? Eu só não pude acompanhar todas as reuniões que aconteceu, porque eu ainda não era vereador. E a gente sabe da responsabilidade, né? Então, seria interessante, doutor Euro, a gente pedir esse documento onde a Coasa assume por inteira responsabilidade, né, para que seja anexado ao nosso requerimento, que será assinado por esta casa, para realmente certificar de que a responsabilidade é da prefeitura, pela irresponsabilidade da imobiliária e da prefeitura quando liberou o loteamento naquela época, né? Tinha que ter feito as exigências legais que na verdade são necessárias. Mas na verdade eu quero, Fabiano, aqui, né, compartilhar com você esta necessidade de melhoria lá do bairro, tá? E me colocar à disposição. E no que for necessário, pode contar comigo, com o meu gabinete. Estou à disposição de você e de todos os moradores lá do bairro Verde Vale, para que realmente... Agora, eu até digo a você que essa fala sua aqui talvez seja o início, né, de uma luta que às vezes possa ter sido questionado por outras pessoas lá, mas que não pode parar aqui. Não cruze os braços, que nós estamos à disposição. Pode ter certeza, acho que todos os vereadores aqui não vão cruzar os braços também, principalmente quando a gente recebe, acho que nós sempre valorizamos aqui, quando recebemos de algo que vem da própria comunidade e a comunidade queira abraçar determinada situação, como aconteceu lá no bairro Bela Vista, a inundação que acontecia ali, inundando várias casas, e a comunidade realmente mostrava interesse e não cruzou os braços. E vocês não podem cruzar os braços também. E nós estamos aí de braços abertos. Obrigado. Muito obrigado. Votaremos também o requerimento do vereador Renato Gomes, solicitando da Coasa documentação que comprove a responsabilidade da urbanização do Verde Vale, e anexaremos no requerimento do vereador Dr. Euro, ao enviar para o Executivo. E ouviremos o vereador Dr. Caio Dutra. Fabiano, boa tarde. Parabéns pela sua vinda aqui. Mas é muito importante ter este laço com a comunidade.
A comunidade desconhece muitas vezes a atribuição do vereador e acredita muito, talvez em algumas promessas de campanha de vereadores, que falam que vai consertar, que vai arrumar, que vai fazer, que vai deixar de fazer. E isso não existe. O vereador que fala isso, corre dele, porque não existe. A Câmara, o que ela vai poder fazer para vocês? Na verdade, muito pouco. Muito pouco. A única coisa que nós vamos poder fazer é dos requerimentos que, na minha opinião, vai cair numa pilha burocrática do sistema e olha-se lá se vai ter a mínima resposta. Na verdade, o que acontece é que falta o bom uso do dinheiro público. Porque na administração passada tinha mais de 2 milhões de reais para se fazer a pavimentação lá, e onde na época da campanha eleitoral, um determinado candidato simplesmente molhava a poeira com piche e falando que ele ia fazer e tentando ludibriar a população para acreditar que ia concretizar alguma coisa. Sabe? Então, assim, é importante essa mobilização social, de representação comunitária, mas o que está faltando é o bom uso do dinheiro do povo. Sabe que dinheiro tem, só que tem que priorizar as necessidades. O Verde Vale, ele não foge a uma cidade de Deus, a uma Santa Felicidade, a um Bela Vista e a outros bairros da cidade. Muito aquém que é isso, por exemplo, o Barreiro, por exemplo, sofre muito também, e onde se tem um índice de arrecadação altíssimo pelo número de indústrias localizadas naquela região, e que hoje está abandonado também. Então, sabe, Fabiano, então assim, essa crença no político é a única coisa hoje que me faz acreditar ainda que a população acredita ainda que possa aparecer alguém para fazer algo para o povo de Sete Lagoas. Mas, assim, desta casa legislativa, na qual eu me incluo, muito pouco a nada nós vamos poder fazer. Essa é a verdade. Não adianta ludibriá-la, não adianta, porque o tempo vai falar assim, espera aí, falaram que ia tentar, que ia fazer um requerimento, tudo mais e tal, e aí? Sabe? Então, assim, eu acho que é muito complicado isso, eu acho que está vindo um processo eleitoral aí, eu acho que vocês têm maneira de cobrarem isso, tá ok? Organizem-se sim, saibam escolher bem os representantes e não adianta pensar que vai ter milagre, sabe? Porque o dinheiro que tinha, na verdade, desapareceu. E se a gente for levantar do Tesouro Público Municipal as notas fiscais pagas para as grandes empreiteiras aí, para consertar o Verde Vale, você pode ter certeza já dá para calçar ou fazer bloquete ou asfalto no mínimo umas 3 vezes no Verde Vale todo. Tá? Essa que é a verdade, a pura verdade é essa. O que falta é compromisso social, princípio de cidadania, onde você tem que dar ao próximo condições básicas de subsistência, a dignidade humana, para se sentir confortável também. É isso que falta no espírito do caráter do político Sete Lagoas. Tá? Mas nada mais do que certo, que justo, essa reivindicação suas. Acho que você está de parabéns por ter vindo dessa casa, mas eu, pessoalmente, como vereador, te falo, não se iluda muito, porque é muito complicado. Quem tem a caneta de fazer as coisas não é essa Câmara. Apesar de 13 vereadores ser muito mais do que um, é apenas um, que se chama-se prefeito, que tem a capacidade de realizar ou não realizar. Os vereadores cabe fiscalizar, né? E muitas vezes se fiscaliza, se esbarra em irregularidade, onde manda-se para instâncias outras de fiscalização e que nada mais faz, a não ser que é num monte de papel. Tá? Mas no mais você está de parabéns, você é uma pessoa jovem e acho que isso faz parte do ser humano, essa garra, essa luta. Quem dera se todo o povo sete lagoano tivesse intuito, este empenho, né, que você está tendo hoje aqui, mas que você transmite e ecoe essa sua garra
para os seus vizinhos, para a sua comunidade lá, que quanto mais unidos vocês estiverem, mais fortes vocês serão. E aí vocês com certeza vão conseguir alguma coisa, tá? Parabéns pela sua vinda aqui. Vereador Reginaldo Tristeza. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionário da casa. Fabiano, eu admiro as pessoas como você que tem a coragem de vir aqui na Câmara, né, para trazer as suas reivindicações, a sua indignação. Não é nem reivindicação, é indignação. Mas colocou muito bem aqui o vereador Euro Andrade, quando no início da sua fala, que ele disse, que eu ia falar aqui, que isso é uma responsabilidade de administrações passadas, porque libera os loteamentos sem que a empresa que está fazendo loteamento urbaniza todo o loteamento. Então, nós vamos ter um outro problema aqui nessa casa há pouco tempo. Tenho certeza, dentro de pouco tempo vai chegar aqui nessa casa, que é um bairro que tem lá no Barreiro, que é o Jardim Carolina. Também que foi liberado por irresponsabilidade de administradores passados. Então, por isso, na hora de votar, o povo tem que pensar bem em votar numa pessoa realmente responsável e comprometido com os interesses da sociedade, interesse do povo. Porque eles votam aleatoriamente, às vezes a pessoa faz uma propaganda muito bem feita, principalmente essas propagandas muito caras, essas propagandas muito bonitas. Então isso tem um custo muito alto. Então o povo analisar bem e não votar nesse tipo de pessoa que gasta muito nas campanhas políticas, porque depois sairá caro para o povo. Então faz um loteamento, libera os loteamentos daquela maneira, que aquela responsabilidade era da empresa que fez, deixou uns lotes de calção, que é obrigado a deixar, mas o prefeito fez o que quis com os lotes de calção, não teve uma fiscalização em cima disso, doou para quem quis, fez a politicagem em cima disso. Então são coisas de responsabilidade de administrações passadas, que a responsabilidade era da empresa que fez o loteamento, urbanizar todo o loteamento. Como vai chegar nessa casa aqui ainda, o problema do Jardim Carolina, que eu cheguei e falei para o secretário, falei para o presidente do SAI, como que vocês liberam água para a ligação de água, e está lá só que constrói. O problema lá, o cara amanhã acaba de vender os lotes, ele vai embora e vai largar o problema lá. E vai vir aqui para essa casa, que vai vir para o prefeito resolver. Então são coisas de pessoas que assumem o poder muito irresponsável, que não têm a responsabilidade realmente de cumprir com o que deve ser feito. Eu vou sempre ao bairro ali próximo ao campo, tinha uma lagoinha que eles aterraram ali, e ali vazava um esgoto e não dava a casa de todo mundo. Então sempre o pessoal, o morador lá próximo ligava, eu fui lá, intercedi junto ao SAI, levei o presidente do SAI na época, que era o Ronaldo, parece que resolveu esse problema. Outro dia eu passei e perguntei para o vereador, não tem acontecido mais. Depois que o senhor esteve aqui com o presidente do SAI, não teve mais o problema desse vazamento de esgoto. Tinha um outro vazamento de água também próximo ao campo ali, que era constantemente vazando. Nesse dia eu passei com o presidente do SAI também na época, o Ronaldo, e também resolveu esse problema. Então eu tenho lá, igual o vereador Marcelo colocou, nós fizemos uma reunião, pelejamos, na entrada do bairro ali, do lado ali do Bernardo Valadares, próximo ali ao Quite ali, tem um lote vago ali que é da imobiliária. E lá era um depósito de lixo. Nós intercedemos também, junto à Secretaria de Meio Ambiente, pedimos que limpasse, que cobrasse da empresa responsável, parece que é a ACE Imóvel, que não deixasse, que fechasse até esse lote. Parece que não pode ser vendido, porque passa uma canalização de esgoto, de água, alguma coisa lá. É um lote de esquina grande que tem ali, logo na entrada ali, dividindo com o Bernardo ali. E eu passei há pouco tempo, o lote estava limpo. Então, eu tenho ido lá, tenho cobrado, tenho pelejado. Mas, infelizmente, não depende da gente. A caneta está na mão do prefeito. Quem consegue fazer é o chefe do executivo. Mas nós aqui, os vereadores, nós temos cobrado. Eu acho que a gente pode fazer aqui um requerimento, todos os vereadores assinando, e pedindo que seja tomada uma providência realmente. E que todos os vereadores assinam. Eu solicito aqui que seja feito esse requerimento para todos os vereadores assinar, que seja realmente feito. E você está de parabéns, precisa de mobilizar a comunidade. Fazer até outra reunião, como foi feita, né, Marcelo? Tinha mais de umas 100 pessoas lá, né? Mobilizar o bairro todo, que organizando é possível a gente conseguir alguma coisa. Mas sozinho a gente trabalhar isolado é muito difícil. Mas parabéns, viu? Foi, nós levamos o prefeito lá na época. Muito obrigado, senhor presidente, é só. Muito obrigado, eu agradeço o nobre vereador e quero dizer que o requerimento do vereador doutor Eurandade contempla o vereador, o requerimento de Vossa Excelência. Portanto, que seja escrito por Vossa Excelência e pelos demais vereadores que compõem o eglégio plenário. Então, ouviremos o vereador Claudinei Dias da Silva. Obrigado, senhor presidente. Colegas, parabenizo a Fabiane Silva, de Paula,
Sua presença aqui, Fabiano, é animadora para nós, né? Até porque esse assunto do Verde Vale já foi pauta aqui nesta casa, fruto de sindicância, né? Nós estivemos lá, eu, na época, o Caio Dutra, fizemos uma avaliação completa e a situação que estava naquela época não é muito diferente do que está agora, né? Talvez as valetas estivessem um pouco maiores, porque tinha muita chuva e estava começando o asfalto, a chuva foi e carregou um bocado, a situação na época estava muito grave e continua grave, não é? Então, a sua presença aqui nos traz em memória uma série de coisas, né? Igual os colegas estão colocando. Primeiro, é aquele planejamento errado, né? Onde é feito a aprovação de loteamento sem a devida infraestrutura. Graças a Deus, isso a gente já começa a dar conta de barrar. Não só a Câmara, como outros órgãos, Ministério Público, já tem uma ação mais consistente, né? Então, houve um avanço nisso, né? Graças a Deus, a coisa caminhou um pouquinho. Não quer dizer que melhorou, mas avançou, né? Hoje é mais difícil você conseguir a aprovação de um loteamento assim, igual foi feito em anos passados, né? Outro ponto que se traz, leva a gente a pensar, né? O que se gasta com a operação tapa-buraco, se a gente fosse pensar, a cidade toda, né, todinha, ela está submetida à operação tapa-buraco. A quantidade de massa asfáltica que se gasta com a operação tapa-buraco dava para talvez asfaltar lá muitos Verde Vale, daria, não é? Então, a gente tem que pensar isso. Como trabalhar Sete Lagoas numa estrutura melhor, numa estrutura não a curto prazo, uma estrutura a longo prazo. Eu tenho feito muita defesa aqui da questão dos bloquetes, de vez em quando os colegas trazem isso aí. Por que não, né, a gente trabalhar nessa vertente de bloquetes? Qual o problema que o entorno dessa Lagoa Paulina, que é com bloquete, traz? Não é? A gente não vê aqui operação tapa-buraco aqui na beirada da lagoa, é muito raro. Então, a peça é retirada, se refaz, então fica muito mais barato, não é? Não tem essa manutenção constante. Mas a gente fala, e é interessante, parece que a empresa do asfalto é muito forte. Essa visão do asfalto é muito forte, enquanto que uma visão mais barata do bloquete, que resolveria a situação, que eu acho que é o caso do Verde Vale, que lá é uma região específica, é uma região de muitas, né? É uma região que brota água assim facilmente. Então, não sei se seria o caso de asfalto, né? Seria um caso de pensar uma estrutura até melhor, né? Um bloquete, alguma coisa assim bacana, até para o bairro ficar até mais bonito, mais arejado. Então, isso já foi colocado aqui. Fizemos solicitações as mais diversas e a coisa continua do mesmo jeito. É o caso também de Cidade de Deus, é o caso do Barreiro, já foi citado, do bairro Santa Felicidade, Quintas da Varginha, né, Verde Vale e outros bairros que não me vem à memória neste momento. E chama a atenção que foi feita uma escola no bairro, mas não se preocupou em fazer a via para chegar até a escola. Né? Então, quando nós fomos fazer a visita, era um período de chuva, os meninos tinham que passar, dar a volta para sair fora da lama, do barro. E o mesmo caso no período, né, agora de seca, onde tem que dar a volta para não atolar, né, na poeira. Por que não fez uma via, né, até chegar na escola, ou preocupar-se com o entorno da escola? Então é falta de planejamento, ou seja, falta de vontade, né, de querer fazer a coisa bem feito. Aí vale a crítica, né, aos governos passados, mas que a gente também não pode ficar aqui parado jogando pedra no passado. O que tem que ser feito agora? Eu acredito que não só requerimento tem que ser feito, mas a gente tem que botar o dedo na ferida, de forma mais forte. Ou seja, solicitar do secretário responsável de obras qual é o projeto para o Verde Vale. Isso é que tem que ser feito. Afinal de contas, tem algum planejamento para lá? Ou se, não, esse ano não vai ter nada não, só para 2013. Mas tem que ser dito isso, até para vocês começarem a se organizar, a comunidade começar a se organizar. Então, eu solicitaria, senhor presidente, se fosse incluído nesse requerimento, não só, né, que seja feito, né, o que está sendo pedido hoje, mas que seja cobrado também do secretário qual é o planejamento
para aquele bairro. O que está se pensando para aquele bairro? O que tem já de verba, destinação para aquele bairro? Ou ele vai esperar aí mais anos e anos, né? Ou seja, acho que é uma coisa mais concreta, né, para a gente estar aqui dando uma resposta satisfatória para a comunidade do Verde Vale. Pois é, ou convocar o secretário, né? Convocar o secretário. Né? Eu acho que deve se convocar o secretário, então eu acho que seria o caso mais, seria uma coisa mais prática, né? Mais consistente. Ele vem aqui e vai falar o que é o planejamento do Verde Vale, o que foi feito. Porque é muita interrogação em relação ao que foi feito ali. Muita interrogação. Ações que foram feitas foram contrárias, né, entupimento daquela nascente ali. Aquilo, para mim, foi um processo doloroso. Tinha muitas pessoas contra, os ambientalistas contra, passou máquina e tudo tal. Então, aquilo ali não poderia ser feito dessa forma, não é? É uma fonte, a fonte tem que ser mantida, mas assim, é aquele rolo compressor, é só interesse das grandes empresas, infelizmente, que chegam, das empreiteiras, que eles têm o prazo de entregar a obra, que tem outra obra para fazer, então se dane aí o povo, né? Se dane a comunidade, estão cascando fora. Isso quando faz a obra. Pelo menos lá no Verde Vale a coisa caminhou até então. E as obras que não são feitas, não é? Que as empreiteiras simplesmente declaram falência. Não é? Que isso agora está virando moda em Sete Lagoas, né? Virando moda em Sete Lagoas. É o caso lá da Sítio da Abadia, fechou. O caso da obra lá do CAPES, né? Do CAPES, né? Lá no Cidade de Deus. Né? O caso parece que uma capela velório, né? No Barreiro. Uma firma que não dá conta de construir uma capela velório. O que é construir uma capela velório? Né? É a coisa mais simples. A empresa abre falência. Não dá conta de construir uma capela velório. Isso é muito triste. Não é? Mas, com certeza, levou. Né? Levou o dinheiro. É um negócio que a gente tem que começar a pensar, ser mais duro, sabe? Ser mais duro com esses caras, sabe? Ser mais duro com essas empresas. Ser mais duro com esse poder. Né? Porque senão nós vamos ouvir toda hora o clamor, né, da Fabiana. O clamor da Fabiana é um monte de clamores aí, solicitando o que é de direito, o que deveria ter sido feito há muito tempo, infelizmente não foi feito. Então, senhor presidente, aí irmanado aqui com o colega Euro Andrade, eu solicito também a presença do secretário, né, que ele possa vir aqui para dar aí esclarecimentos em relação ao que se pretende fazer. Isso, vamos fazer um ofício bonitinho, que só verbal, às vezes a gente erra, né? Vamos fazer bonitinho, certinho, convocando. Talvez não só para o Verde Vale, mas a gente colocar também outras questões que precisam ser colocadas, não é? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Eu solicito o vereador Lico, que já está aqui interinamente nos auxiliando da mesa diretora, e o vereador Marcelo da Copercel, por gentileza, nos auxilie na mesa diretora, e eu concedo a palavra ao vereador Milton Luiz Saraiva. Senhor presidente, eu vou ser rápido, viu, Fabiano, para não ser prolixo. Em 2005 inaugurou-se a creche com a Adriana do Serpaf e com a equipe alemã. Acho que você não estava morando lá ainda. Do lado de baixo, onde tem uma taboa, ela morre de vez em quando, mas ali é uma argila. E na ocasião foi questionado de nós que estávamos presentes como resolver aquele problema de acessibilidade à creche. Depois, com o advento daquelas casas que surgiram no alto do Verde Vale, mesmo no final da avenida, porque a avenida ela faz um arco e desce, e tanto ela tem alagamento no alto, com poças, como ela tem escoamento no pé, não é? E foi criado, né, realmente, o doutor Euro falou, uma comissão especial, composta por 5 vereadores na época. Eu peço a ajuda do doutor Euro, se foi o vereador Gilmar Antão, também estava, o vereador Euro Andrade, o vereador Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira, Márcio Cota, eu fui até o relator.
E na ocasião aconteceu um problema, Fabiane, que é o que está acontecendo hoje e vai acontecer para depois. Porque não tem o recurso que foi negociado, os lotes foram trocados segundo a senhora Cristina, que foi na ocasião questionada por nós, que já havia sido trocado, a parte deles haviam pago em lotes. A prefeitura, então, abriu mão daquelas áreas institucionais, com exceção do campo, o pessoal foi invadindo. Outro dia, dezembro, novembro, eu acho que até esse mês agora, eu fui testemunha de 8 processos lá do Verde Vale, do problema que originou na justiça da reintegração de posse e pedindo, as famílias pedindo emissão da posse para que eles tivessem a posse. Isso tudo surgiu em face de um problema que vinha ocorrendo há mais tempo, onde a terra era de ninguém, não sabia de quem cobrar. Cobrava de um, falava que era o outro, cobrava do outro, falava que era de um. E o recurso, o mais fácil seria pegar o relatório, pedir ao senhor presidente que desentranhe lá o relatório que foi feito pela comissão, porque a comissão foi investigadora. Foi feita uma comissão depois composta pelos novos vereadores, colegas, o vereador Claudinei Dias, doutor Euro Andrade, doutor Caio, para a questão da urbanização, não é isso, vereador? Foi especificamente. Agora, só que os problemas foram levantados na ordem maior, na dimensão maior, naquela comissão, porque foram ouvidos moradores. E tem um problema muito sério, que se você, a pessoa que não conhece aquele bairro, eu sempre ando, porque eu tenho obrigação de acudir às coisas onde elas aconteçam. E a senhora sabe de que eu estou falando, né? Porque eu lido contra o trabalho contra as drogas. Então não tem espaço. E eu conheço muito bem aquela área toda. E sei dos perigos dela, né? E é até perigoso um certo horário. Agora, não adianta. Onde tem argila, não adianta querer fazer paliativo. Vai ter que se fazer alguma coisa em termos daquele colo da creche para se acessar a creche, vedar de uma vez aquela passagem que eles insistem na Bernardo, seguindo naquela ponta, onde nascer que eles passam por ela na via direita, que é outro perigo também. Eu mesmo já passei por lá e fiquei agarrado uma vez, mas a vergonha foi pouca, eu fiquei 2 vezes agarrado. Porque a gente, às vezes, quer atalhar em vez de ir lá na frente e acaba acontecendo. O que está acontecendo no bairro, que você anda lá, eu não fui xingado, graças a Deus. Mas o que me cobram lá é uma coisa brincadeira. Eu acho que é nosso papel fazer isso. E é o papel do cidadão. O único direito de quem não tem é pedir. Isso é um direito universal, um direito sagrado. Quem não tem, tem o direito de pedir. E a comunidade está pedindo em seu nome. Então, é que, juntamente, vereador presidente, com o requerimento proposto por todos os vereadores, o vereador Claudinei, doutor Euro Andrade, subscrito por nós todos outros, se apense o relatório daquela comissão desentranhada dos autos da Câmara para nortear, para que o prefeito não volte lá para poder questionar tudo. Ele já possa, da agora para frente, buscar uma solução. Obrigado. Agradeço ao vereador Milton Saraiva e peço à secretaria, né, que tome providências em relação à solicitação do Milton e dos demais colegas. Mais algum vereador inscrito? Gilberto? Pois não, Gilberto. Qual a palavra? Eu queria cumprimentar o presidente da Casa, Claudinei, como também a Fabiana. E a minha fala, ela está incluída na colocação do Dr. Euro, como também do Claudinei. Lamentavelmente, a população tem sofrido amargamente por uma falha do Executivo e até então, naquela época, essa casa, ela não tinha esse freio que ia autorizar a liberação do loteamento
sem ser urbanizado. Hoje esse fato não ocorre mais aqui nessa casa. A casa, ela só autoriza loteamento depois de urbanizado. Porque a empresa que faz loteamento tapeia a população e depois não acha quem assume os problemas do sofrimento da comunidade. Eu quero cumprimentar você, que esse é o caminho, e dizer a você que a campanha do Executivo está chegando. A comunidade lá deve reunir com o próximo candidato a prefeito, junto com os vereadores candidatos também. Eu estou lendo aqui a sua carta, que foi feito um compromisso de fazer lá no bairro uma fábrica de broquete. É uma área que nós temos defendido aqui nessa casa, essa fábrica de broquete, que o Claudinei também defende, que eu acho que esse é o caminho de combater a corrupção. Porque o asfalto é um dinheiro, grande parte dele, jogado fora. Coloca o asfalto lá no local úmido, a umidade vem de baixo para cima, se perde o dinheiro todo daquele asfalto. Então precisamos de uma conscientização, Claudinei, a cada dia nesta tese, nessa direção, e nós devemos emanar para economizar esse dinheiro que é jogado no ralo de asfalto. Coloca ali, por exemplo, a Avenida Dalto, a Avenida Pessoa Belarde. Chega lá 3, 4, 5 caminhões de asfalto. Não tem água pluvial na avenida. A primeira chuva com enxurrada vai tudo embora. Então é lamentável essa falta de planejamento que nós precisamos dela. Eu queria só compartilhar com você, sofrer sua angústia um pouquinho, dizer que esse erro foi cometido, mas que essa casa hoje ela não deixa mais isso acontecer. O cidadão, ao comprar seus lotes agora nos postos de loteamento, terão que ter todo urbanizado. E nessa convocação, Claudinei, aqui eu queria só relatar que pudesse convidar o secretário da Coasa para que eu trouxesse um esclarecimento a essa casa concreto, se a Coasa naquela época ficou responsável realmente de fazer esse calçamento e por que não fez. E por que a Coasa é uma empresa legal que poderia ter essa indústria de broquete nela. Por que não? Eu gostaria que convidasse esse senhor secretário da Coasa para nós abrir aqui esse debate e tentarmos forçar essa construção do broquete. Parabéns a você. Muito obrigado. Obrigado. Alô. Obrigado, vereador Gilberto. E retorno a palavra a Fabiane Silva de Paula, para as suas considerações finais, Fabiane. Bem, eu agradeço a todos, né? E essa questão da fábrica de bloquetes é uma questão, assim, bem importante, que eu gostaria muito que vocês batessem em cima dessa tecla, para que eu sei que tudo não depende só de vocês, não depende de todo um conjunto, de toda uma documentação, depende também de orçamento. E eu sei que, com o apoio de vocês e com a devida pressão que vocês fizerem, eu sei que vai ser resolvido esse problema nosso. Sabe? Eu sei que vocês estão empenhados em resolver o problema da população. Então, eu deixo por encerrado, né, a minha fala e digo que eu estou confiante que tudo vai ser resolvido, né? E muito obrigada a todos. Ok. E boa tarde. E faço o convite para você estar sempre acompanhando com a gente. Não, né? com certeza, isso é muito com importante, certeza. tá vindo aqui, está cobrando, né? Para a coisa também não cair, né? Porque são muitas atividades que a gente desenvolve, acaba, né? Vai entrando em outros temas e vai esfriando esse tema que é muito importante, né? Então, sua presença aqui é muito importante para nós. Obrigado.